Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Bem, hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa muito especial, mas muito especial mesmo. Ele é bacharel em Educação Física, pós-graduado em Fisiologia e Treinamento de Endurance. É o primeiro árbitro internacional do Skyrunning das Américas, técnico da Seleção Brasileira de Sky em 2022. Ele é treinador e criador da assessoria FF Team desde 2017. Eu estou falando de Fernando Henrique Felipe, o Fernando Felipe. Seja bem-vindo. Ô Zulu, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Parabenizar você aí pelos 100 episódios aí. É uma honra estar aqui para a gente bater esse papo e falar sobre o Skyrunning. E vamos aí trazer as informações aí que seja pertinente. Muito bom. Tive a oportunidade de conhecer o Fernando ali em Terras Altas e em Itamonte, um cara super gente boa. Ficamos ali conversando um bom tempo. Estava trabalhando como árbitro, né, Fernando? E eu quero saber de você, Fernando, na verdade, a gente precisa dizer o que é Skyrunning, porque as pessoas, muita gente está ouvindo, não imaginam, né? Eu brinco que eu costumo dizer que é uma corrida de montanha mais difícil, com mais subida. Mas, por favor, fale sua explicação para nós. Não está errado. A Skyrunning, na verdade, é a corrida de montanha com um grau de dificuldade muito grande. A Skyrunning, ela começa ali na Itália pelo Mariano Giacometti. E no Brasil ela começou em 2017, a primeira gestão do Skyrunning. E o Skyrunning é uma prova na montanha. Ela principalmente tem 3 vertentes, né, que a gente usa agora no circuito, que é o VK, o Sky Race e o Sky Ultra. E são provas características com a distâncias ali, com pelo menos o percentil de 6% de ganho de desnível. E alguns trechos com inclinação de até a partir de 33%. Então, é uma prova bem difícil mesmo. Eu falei com o Fernando, né? O Fernando esteve aqui, o organizador ali de Terras Altas. Eu falei, então, Fernando, você fez eu mentir para os meus alunos, porque eu tinha feito os 35 no primeiro ano. Foram uns 35 bem gostoso, bem tranquilo. Aí você me coloca a chancela do Sky e piora os 35 colocando mais subida, deixou uma prova duríssima, né? Mas esse é o objetivo, né, Fernando? E na verdade, justamente as provas, elas precisam fazer essa adaptação, porque elas precisam chegar para poder receber o selo da Skyrunning, ela precisa ter o mínimo de altimetria. E aí, justamente, o Fernando, ele fez lá as suas adaptações, ou seja, a prova que já era para você naquele primeiro momento foi tranquilo, mas ela acaba se tornando muito mais específica. Eu sempre digo assim, o Sky, propriamente dito, toda prova de Sky pode ser um trail, mas nem todo trail pode ser Sky, justamente por essa dificuldade, por essa ganho de altimetria maior, por provas principalmente em montanha, de grande altitude. E no Brasil a gente tem algumas adaptações até para poder ter essas provas aqui, né? Então não dá para ser também em qualquer lugar. Legal. A gente pensa em Sky, né? É uma vertente ali, podemos dizer, você já acabou de falar, nem sempre é uma corrida de trilha, né? É uma corrida em trilha, mas nem sempre uma corrida de trilha é um Sky, isso que você quis dizer. Eu queria que você falasse como que é essa comparação com outros países, né? A gente sabe que, principalmente falando da América do Sul, a gente tem quase nada de montanha, né? Comparado com Chile, com Argentina, com vários países aqui da América do Sul. Como que é esse campeonato mundial? Como que é o Sky mundo afora? A gente até teve presente aí, né, nos últimos mundiais, tanto adulto, master e agora, juvenil. Né? Sim, sim. O adulto acabou de chegar, né? E o nível lá fora é ainda mais difícil, né? As montanhas escarpadas, mais aberta e, assim, com um grau de dificuldade altíssimo e também o nível também dos atletas. Mas falando assim, dessa questão do nível, se a gente pensar que o nosso esporte ele é muito novo, né? Recém-chegado, 2017, a gente já caminhou bastante e tem evoluído e a gente tem, né,
principalmente com desde o ano passado, a ISF, que é a Federação Internacional, colocou o Campeonato Master. Eu acho que isso favoreceu bastante o Brasil. E aí, não à toa que nos últimos 2 campeonatos fomos ouro e prata geral, né, por equipe. E esse ano a gente teve vários atletas ganhando as nossas primeiras medalhas mundiais de ouro, prata e bronze, o que mostra que estamos no caminho certo, mas ainda a gente tem que correr bastante, porque se você pensar que a gente ainda é um embrião, é novo, né? A gente ainda tem bastante caminho a percorrer. Vejo uma grande mudança aí nos últimos anos e acredito que estamos no caminho certo. Você falando, Fernando, eu acabo aqui recordando que o Brasil realmente é um bebê em relação à corrida de montanha em geral. Tivemos o primeiro campeonato brasileiro de montanha, né? A gente não tem nos estados os campeonatos estaduais. E conta pra gente qual que é a filosofia do Sky, como que isso pode ser mudado, né? Já que a gente tem aqui, vamos dizer, muito pouco empenho das autoridades competentes que podem contribuir para que a gente venha ter os campeonatos estaduais e ter mais campeonatos brasileiros para o crescimento da modalidade em geral, seja na corrida de montanha, seja no Sky. Justamente igual você falou. Acho que o importante, né, indiferente, seja Sky, Trail, é a evolução do esporte na montanha, mais pessoas praticantes do esporte, mais pessoas na montanha. Eu estou no Sky desde 2021 e, assim, vou falar um pouco do desenvolvimento lá com a equipe, quando começou, né, que o presidente é o Rafael. A gente tinha um trabalho ali inicial com a Débora, que é da Life, junto com o Celários. O Rian é o vice-presidente, que é o organizador da Insanity. Então, e também tínhamos a parte de marketing, que é a Thaís e o Gabriel, que está acompanhando a gente desde então. Todo esse trabalho ele é feito voluntário. Então, o primeiro ano ali em 2022, a gente teve um primeiro campeonato brasileiro. Em 2023, a gente já completou um circuito inteiro, né? Tendo as disputas ali que os atletas precisam participar, pelo menos em 3 etapas, para pontuar. E para o ano seguinte, poder participar da seletiva, né? Do Campeonato Brasileiro para as seleções adultas, se no ano for o adulto ou o sul-americano, né? Que um ano sim, um ano não, é mundial e um ano é sul-americano. E esse ano a gente também teve, então, o primeiro Campeonato Brasileiro de Sky foi ali em Jaraguá Sky. Esse ano foi lá no Alto do Caparaó, mesmo lugar que foi o Campeonato de Corrida de Trilha. E, assim, a gente vem desenvolvendo, e esse ano a gente teve uma adição de mais 3 pessoas para apoiar a equipe. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, mas a gente tem conseguido trazer os organizadores, a participação dos atletas fundamental também, para desenvolver o esporte, até porque o trail já está aqui há um tempo maior. Então, o Sky ele chega, né, novo, um pouco diferente, apesar de ser no mesmo ambiente, na grande maioria das vezes. E, assim, eu vejo que, lógico, ainda temos que caminhar bastante, falta incentivo, principalmente governo, empresas privadas, já teve uma melhora. Eu acredito que a cada ano que passa, pela evolução do próprio esporte, as mídias sociais, os atletas também bem enganjados, e com a competência de cada um se juntando, eu vejo assim que o Sky ele caminhou bastante, né? Vamos para o ano que vem para o 3º Campeonato Brasileiro, que vai ser na Bahia. Então, já tivemos um Campeonato Brasileiro no Sul, um Campeonato Brasileiro no Sudeste, e teremos agora um Campeonato Brasileiro no Nordeste, tentando, assim, vamos dizer, democratizar, né? Dar oportunidade para todos os atletas conseguirem chegar à tão sonhada vaga na seleção. Você falou algo bem interessante, bem importante. Eu faço até meia culpa em muitas vezes a gente ficar fixado em um eixo tipo São Paulo, Minas Gerais, e fica somente ali. E o Brasil é muito grande, né, Fernanda? Então, é isso que você falou, democratizar, você colocar etapas do Brasileiros. Eu já tinha visto o calendário de vocês, depois você vai falar sobre o calendário de 2025. Eu até falei com o Aquino, né? Eu falei, eu quero gravar um podcast aí na Bahia. A oportunidade de conhecer um novo estado, uma nova cidade e entender que o Brasil é muito grande para a gente ficar restrito a 2 ou a 3 estados somente, né? Concordo plenamente.
E assim, foi até discussão, até para ver qual que seria as melhores opções. E é bem isso. A ideia é que a gente tenha oportunidade para todos. A gente entende que, às vezes, para os atletas, justamente porque o país é muito grande, se deslocar de um lado para o outro é difícil, mas do mesmo jeito que muitos atletas da Bahia vieram participar das seletivas aqui, tanto em Minas, Espírito Santo e Jaraguá, também os atletas também que tenham interesses vão do Sul lá para a Bahia, igual aconteceu no começo do ano, né, que a gente teve a participação, até o Ciegli que veio aqui no programa foi lá, participou da corrida lá da base e se classificou, né, para fazer a final da Sky Master, que é um circuito também. E assim, a gente entende que é difícil, né, pelo tamanho do país e também é difícil agradar todo mundo, né? Então, assim, eu acho que a oportunidade, ela precisa existir justamente para a gente melhorar tanto a questão dos atletas, né, que estão chegando, às vezes até por falta de oportunidade, porque, imagina, um atleta sai lá da Bahia para fazer uma classificatória no Sul, ou vice-versa. A gente entende que tem suas dificuldades, e a gente entende também que os atletas financeiramente também não estão, né, tão bem assim, às vezes não tem apoio, não tem, né, um trabalho ali por trás, às vezes prefeitura ou empresa privada e por aí vai. Então, é uma chance de todos os atletas ter oportunidades de certa maneira igual, né? Não é tão igual, mas para todo mundo conseguir chegar na desejada ida ao Mundial, né? Pelo menos facilitar isso de uma maneira mais adequada, né? Podemos dizer assim. E uma forma interessante de pensar isso é numa pré-programação do calendário, por exemplo, de 2025. Nós estamos no mês de setembro, mas se eu não me engano, vocês divulgaram o calendário em agosto ou final de julho, não me recordo, mas as pessoas acabam tendo um tempo de se programar, de se organizar e saber ali. Até a gente fala de questão financeira para poder fazer a viagem, o deslocamento, né, hospedagem. Isso é importante e é um passo adiante, não é, Fernando? Sim, e nós, quando fazemos a organização, principalmente do calendário, pensando também nessa questão dos atletas, né? Acho que principalmente a nossa filosofia em relação ao Skyrunning é pensar no atleta em primeiro lugar, porque a gente entende a dificuldade e tudo mais. E a gente antecipa, né, o mais rápido possível o calendário do ano seguinte, para ele também se ajustar. E também tem a questão do atleta precisar de apenas 3 etapas para poder pontuar e estar apto para a seletiva do ano seguinte. Vamos supor, igual Terras Altas... Não, Terras Altas não tinha VK. Mas vamos supor, uma prova que tem o vertical ou VK, ele corra ela e corra um Sky Race ou um Sky Ultra, ele já pontua em 2. Ou seja, ele só precisa de mais uma prova. E aí ele consegue administrar bem o calendário sem ficar com aquelas questões de, poxa, eu vou ter que fazer 5 provas, 4 provas, e provas em lugares muito diferentes. Às vezes o cara tem que percorrer aí 4 provas em estados diferentes. Então, é um meio, assim, de tentar facilitar para esse atleta também ter as mesmas condições de todos os outros. É aquilo que eu falei, tentar democratizar. A gente sabe que está longe do perfeito, mas eu acho que está bem bacana dentro do que a gente acredita que dá para fazer. Eu acho que não dá para ser de outro jeito, pelo menos não por enquanto, porque a gente precisa de um campeonato também que seja, como eu posso falar, de um nível alto, né? Que eles tenham um embate direto, os atletas precisam ter outros atletas de níveis iguais ou superior, até para a modalidade crescer também em resultado e em performance. Fernando, pensando aqui nas provas do Sky, nós tivemos em Terras Altas, teve premiação em dinheiro, né? Como que vocês do Sky acabam olhando para esse lado? Provas que oferecem uma premiação em dinheiro para os primeiros colocados e provas que não oferecem. Você acha que a tendência do mercado, da agora em diante, é ter provas mais interessantes oferecendo dinheiro em premiação? Sim. Esse ano a gente teve provas, eu acho que a final também, se eu não estou enganado, não vou falar porque talvez não esteja correto, muita informação. Mas Jaraguá teve premiação, Terras Altas também teve premiação e já afirmou que ano que vem também vai manter, né, as premiações ali no valor de 50 mil.
Cara, é interessante que as empresas entendam que é um investimento, né? Para ela, porque aí a gente está falando também de uma parte que não dá para a gente ficar romantizando, porque o organizador ele quer ganhar, né? Então, os atletas, eu acho que é muito importante ter provas onde eles tenham um ganho financeiro, até para ajudar eles a sobreviver no calendário, no ano, né? Fazendo as provas. Então, assim, é muito importante que as provas consigam fazer esses parcerias, que as empresas acreditem também que é positivo para a marca, que eu acho que, assim, você vê a marca lá, que ela está dando uma premiação, ela está apoiando um esporte, com certeza vai trazer mais atletas também, porque o atleta vai entender que aquela prova-alvo, né, vale a pena, porque pela parte financeira também, né? Não só pela questão de pontuação. E, vamos supor, você tem uma marca X que está patrocinando. Ela vai chamar a atenção. Ela vai ter a oportunidade também de se expor aos atletas, aos treinadores e, né, a comunidade no geral. Então, assim, a gente não necessariamente busca as provas, né, por causa da premiação, mas apoiamos bastante que todas tenham esse incentivo para o atleta, né, propriamente dito. A nossa preocupação maior é o atleta. Muito bom. Fernando, já teve aqui alguns convidados e eu fiz a seguinte pergunta. É mais difícil conseguir a vaga para ir para a seleção brasileira ou dinheiro para viajar? E olha, posso dizer que praticamente a resposta foi unânime. Eles acreditam que seja mais difícil o dinheiro. Como que funciona a filosofia do Sky para essas pessoas que conseguem a vaga para disputar o Mundial em outro país? Vou dar uma resposta que eu posso falar diretamente, porque eu também, como técnico, acabo, né, fazendo por conta, né? Porque ainda a gente não conseguiu ter o incentivo, a parte financeira. Temos algumas empresas que já nos ajudam de alguma forma, então, assim, não conseguimos ainda patrocinar a viagem ou, às vezes, a estadia do hotel. Então, infelizmente, por essa parte ainda não tem esse suporte para o atleta, porque, né, o esporte é novo. Eu acredito que a tendência é conseguirmos cada vez mais incentivos financeiros para apoiar esse atleta. Mas eu acredito que o mais difícil é levantar o dinheiro, porque, assim, principalmente que a federação ela não tem como aportar ainda. A gente está buscando meios para que chegue um momento que o atleta vai conseguir a vaga e pelo menos a passagem aérea ele já fica tranquilo, que eu acho que é o que pesa mais, porque eu já fui em alguns mundiais, então eu sei que é difícil, não é fácil você tirar do bolso ali. Muitos atletas às vezes nem têm essa condição, tem família e tudo mais. A gente entende que é um gasto alto, né? Até porque a gente está falando em euros. Se fosse em reais, talvez ficaria um pouquinho melhor, mas a nosso objetivo é chegar ao momento que o atleta não tenha que se preocupar com isso, mas por enquanto ainda não é possível. A gente até pensa, assim, aí eu vou falar por mim, o que é interessante? O atleta ir e tentar, por meios próprios, participar do Mundial, ter essa experiência e ter essa evolução, ou de repente diminuir a equipe, porque aí vai uma equipe muito menor, se é que vai, com o custeio, né, através de algumas iniciativas privadas, empresas e tudo mais. Então, fica meio difícil dizer qual que é o melhor caminho. Na minha visão, quanto mais atletas estiverem lá fora, tendo essa experiência, aprendendo, crescendo, às vezes apanhando, aprendendo, eu acho que é o melhor caminho. Não é o ideal, mas eu acredito que a tendência aí nos próximos anos é isso tomar uma forma melhor para o atleta conseguir fazer conseguir a vaga e vou tranquilo, não preciso ficar me preocupando de fazer rifa, de ficar pedindo na prefeitura, porque a gente tem algumas prefeituras que apoiam os atletas, a gente tem, né, conhecimento disso, mas a grande maioria não. Então, assim, a gente entende que é bem difícil para os atletas nessa questão de viajar para o exterior, só que é importante que eles tentem e que eles consigam. A gente entende que não é o mundo ideal, né? De ter que ficar ali batalhando, pedindo, fazendo rifa, mas neste momento acredito que também não tem muito mais o que fazer. E aí eu acredito também que pelas redes sociais, os atletas eu entendo que
o trabalho de mídia ele tem que ser melhorado. Talvez precisaria até até eu acompanhei um dos seus podcasts que o Fred falou dessa questão do marketing, que eu acho que é o caminho principal do atleta conseguir tentar a subsistência e ganhar alguma coisa e ter um apoio até para a empresa entender. Meu objetivo é chegar no Mundial, então vamos fazer um trabalho para que quando você chegue no Mundial você nem se preocupe. Então acho que esse é o caminho inicial, né? Perfeito. Você recebeu outro dia uma foto minha com a camisa da Seleção Brasileira de Sky e eu só não fui naquele ano por causa do dinheiro. Brincadeira. Eu não fui por questão técnica mesmo, por eu não ter feito as etapas. Fernando, isso que você falou é extremamente importante, mas a gente vê isso em todas as modalidades, tirando o futebol ali, o profissional, qualquer outra modalidade no Brasil, ela passa por grande dificuldade em relação a patrocínios, né? Você acha que o caminho para a gente amenizar isso e conseguir um aporte para esses atletas é as parcerias, né, privadas de empresas vindo patrocinar a federação, vindo patrocinar esses grandes eventos e uma parte disso ir para a Seleção Brasileira de Sky? É um meio, né? Hoje a Skyrunning tem a parceria com a ADV, né, que fornece os uniformes, e a Mombora, que além da parte ali de suporte de, como é que fala, de carbo, gel e tudo mais, ainda fornece um valor para apoiar. Então eu acredito assim que essas iniciativas são extremamente importantes. As empresas elas precisam, lógico, né, entender que isso também é favorável a elas. Não tem como achar que ela vai dar alguma coisa sem ter nada em troca. Então, querendo ou não, é preciso fazer esse trabalho sério, né? Então, eu acho que continuar o que já está sendo feito e através do trabalho de marketing, de fomentação do esporte, conseguir novas marcas para conseguir mais apoio até para os atletas viajar confortável. Nós tivemos um training camp em 2022, se não estou enganado, 22, e parte desse valor do training camp foi investido de volta nos atletas, no primeiro juvenil e no primeiro adulto, lá em 2022. Então, é os meios que a gente tem para tentar minimizar esses custos, né, que eles têm. Mas ainda está longe, né, de conseguir um valor de, vamos supor, 80%, 100% para poder viajar realmente tranquilo, né? Você falou sobre o que é mais importante, ter uma quantidade de atletas, reduzir esse número de atletas e custear a viagem, a hospedagem. Nós tivemos isso muito recente no Mundial de Trail, onde a seleção brasileira foi com uma delegação bem reduzida. Foi a primeira vez que a Confederação Brasileira, CBAT, conseguiu esse aporte, mas nós já entramos desclassificado como seleção porque a gente não tinha o número de integrantes, tanto no masculino quanto no feminino, para formar uma seleção. Isso também, de certa forma, por mais que a gente tente ver um avanço, ainda não é o ideal, né? Então, existem os dois lados, né? É interessante essa primeira movimentação, porque a gente sabe que no começo nada é perfeito, né? É igual começar um podcast, a gente não começa acertando. Eu acho que existem os dois caminhos. O que é melhor, não dá para saber, a gente só vai descobrir lá na frente. Porque nesse momento a gente já tem as duas opções. Ir com pouco custeado e não pontuar, não poder, assim, vai participar, mas não vai valer, entre aspas, não que não vale, tá? Não desmerecendo a ida dos atletas, que são atletas queridíssimos, meus amigos, e assim, mas teoricamente para o campeonato não valeu, vamos dizer assim. Ou ir do custo, que a gente sabe que é bem mais doloroso também, participar de um campeonato mundial, ter chances de chegar ali entre os primeiros e valer. É difícil de pesar o que é o certo e o que é errado. Eu acho que não tem certo e errado. Eu acho que são iniciativas. E é melhor ter as iniciativas do que não ter nada. Porque poderia muito bem não acontecer nenhum dos dois. E que todo mundo seguir sua vida. Então, assim, acho que assim, não dá nem para crucificar uma iniciativa ou outra. E o principal seria o quê? Continuar as iniciativas e melhorar o que já está acontecendo. Acho que esse é o primeiro ponto. Não dá para ficar criticando o que é o melhor, o que é o pior.
O importante é que está acontecendo. Acho que esse é o primeiro passo. Acontecer já é um primeiro ponto. Então, assim, tá longe do ideal ambos os lados? Eu acho que sim, mas já é um caminho. Legal. É um caminho, né? Eu vi ali, principalmente nas redes sociais, muitas críticas ao formato que foi feito, mas a gente precisa ver a parte cheia do copo sempre e entender que é um avanço, e a gente que gosta da modalidade, que trabalha com a modalidade, a gente está sempre torcendo para um crescimento, e um crescimento saudável. Falar em crescimento, Fernando, como que o Sky, né, a Sky faz a seleção dessas provas? Existe ali um grau de exigência, a prova precisa... eu não estou falando somente da parte técnica do percurso, mas precisa ter uma UTI móvel, precisa atender isso, precisa atender aquilo. Como que faz para receber essa chancela? Para a prova do Ailton Zulu tem a chancela do Sky Running Brasil. Então, vamos lá. Primeiramente, o começo é a parte técnica, ela precisa ter ali as distâncias certas, as inclinações corretas, o ganho de altimetria, ok. Porém, as provas elas precisam ter a segurança na montanha, né? Ou seja, a parte estrutural de médico, UTI, resgate, é obrigatório, até porque a gente entende que o ambiente de montanha ele é bem complicado, né? Ele muda de uma hora para outra, as pessoas se machucam em ambientes onde o resgate ele é de difícil acesso. Então, a primeira parte é segurança. E aí, a gente tem uma questão de, como que eu posso dizer, não é parametrizar, mas manter um grau de arena, checagem de equipamento, questão da segurança com staff, marcação de trilha, tentar mitigar o máximo possível de erros e também trazer o conforto para o atleta. Então, as provas, quando ela consegue primeiro lá o selo junto à ISF, que é a Federação Internacional de Skyrunning, e aí ela passa a integrar o nosso circuito, ela é sempre olhada no todo do cuidado geral, né? Tanto dos atletas que vão participar, quanto dos espectadores. Então, ela precisa ali ter o seu conforto pós-prova, ali para cuidar do atleta. Normalmente, hoje em dia, as provas de montanha elas têm melhorado, tem tido eventos que duram mais que um dia. Então, assim, eu vejo que estamos no caminho bacana de evolução até do nível profissional das provas. Você teve lá em Terras Altas, você vê que ali a área de dispersão é uma área bacana, com alimentação, um espaço para, muitas vezes, né, os atletas vão com família. A gente entende que se a prova ela não tiver um ambiente para que essa família possa ficar ali durante, às vezes, 8, 10, 12 horas esperando, não se torna nem atrativo dele levar os seus familiares. Isso também prejudica o atleta até de se manter ativo nas provas, porque cria, né, aquele impasse com a família de, pô, vou lá fazer essa prova, mas aonde que eu fico, onde deixo minha família? Então, assim, essa preocupação do lugar onde vai acontecer a prova, ela é importante, até a forma de chegar, transporte, então tudo isso é observado. A gente entende que, né, tem lugares que vai ser um pouco mais difícil, não tem jeito, mas a questão do ambiente ali, da arena e do que compete a prova acontecer de segurança, ela é importantíssima. É muito, muito bacana isso, saber que... E eu sou testemunha, né? Posso dizer que muitas pessoas não conseguem observar esse trabalho da Sky ali, dos árbitros, né? Junto com a prova, porque muitas vezes as pessoas acham que você faz parte da organização da prova, que está lá como staff e não vê um trabalho que é um trabalho difícil, árduo, mas com muita competência, né? Com muita ali, vamos dizer assim, rígido na medida que tem que ser, porque senão vira uma bagunça, e isso vocês fazem com maestria, né? Temos tentado, né? Essa é uma responsabilidade minha, propriamente dita, da questão da arbitragem. A gente começou alguns cursos da arbitragem desde o ano passado e já formamos quase 30 árbitros. A gente entende que dentro do esporte de corrida de montanha, no Brasil, somos pioneiros, né, na questão de arbitragem. A gente entende que ainda, né, precisa melhorar essa integração com organização, com atleta, mas nos últimos, né, tem acontecido nos últimos 2 anos
até os atletas têm entendido melhor essa questão da obrigação dos itens obrigatórios, da atenção do ler o regulamento, porque a gente tem um problema, assim, não é um problema, mas normalmente os atletas eles não lê o regulamento, não vê o que precisa. E assim, a gente está falando de um ambiente de montanha onde tudo pode acontecer. Mesmo um atleta de ponta, que a gente entende que na maioria das vezes não vai acontecer nada e a gente espera que realmente não aconteça nada. Eu estou ali para fiscalizar, para que a prova aconteça da melhor maneira possível. E se, infelizmente, alguma coisa acontecer, você tenha o mínimo de condição de se manter ali firme até a chegada de um socorro, ou você prestar o socorro para um amigo que está ali. A gente entende que os atletas reclamam às vezes também, vai carregar isso aqui, é muito pesado. Mas para a grande maioria dos atletas, não vai fazer muita diferença. E vamos ser sinceros que se fizer diferença um anorak na mochila é falta de treino, vamos treinar mais. E isso vai lhe fazer falta lá no meio da montanha. E eu espero, lógico, né, que nunca aconteça. Mas se acontecer, você está minimamente trajado, adequado ali com itens que vão te socorrer. E assim, aí entra um segundo ponto. Talvez, no caso aqui, até mudando um pouco o assunto, o problema não é um problema, né? Problema foi a palavra errada. Mas acontece muita migração do corredor de rua para a montanha. Nós não temos muita cultura de montanha, então a gente não tem, de repente, pessoas que faz trilha, trekking, montanhismo, migrando. Tem participante, claro, mas o movimento acontece da rua para a montanha, ou seja, é uma mudança brusca. Então, o atleta sai de um ambiente extremamente controlado, que é a rua, onde se alguma coisa acontecer, é fácil socorrer, a gente sabe, né? Que não tem tantas dificuldades. E vai para um ambiente muito rústico, com uma dificuldade muito grande, às vezes até migrando, sei lá, corro uma meia maratona, vou correr uma meia maratona de montanha. A gente sabe que a exigência é muito maior, tanto de preparo quanto de equipamento. Então, assim, acho que a gente precisa também ter algumas, talvez, oficinas, algumas coisas, talvez até durante a prova, para as pessoas começarem a entender o que é esse ambiente de montanha. Porque a pessoa sai e só vai correr. E aí conta com a sorte, às vezes, chega lá com equipamento que não é adequado, ou às vezes até sem equipamento. E assim, na verdade, ela está colocando ela em risco. Então, a gente tenta minimizar para que se ela vai correr, mesmo que ela, né, esteja ali com o mínimo possível. A gente sabe que deveria até ir com mais, até foi uma discussão nossa que, mesmo em treino, as pessoas deveriam acostumar a carregar seus equipamentos ali, primeiros socorros, porque a gente sabe o perigo que é e que pode acontecer. A montanha ela é muito variável, uma hora tá tempo limpo, daqui a pouco fecha, chuva. Então, assim, o trabalho do árbitro é para ter o controle do atleta, para o atleta correr, né, tranquilamente, em segurança. É um trabalho junto à organização para melhorar as estruturas. A tendência é cada vez mais árbitros no meio da trilha. A gente faz a fiscalização para ver questão de fita, placa de perigo, essas coisas também. E aí trabalha ali em conjuntos, justamente para trazer um profissionalismo, principalmente, né? E um cuidado primordial com o atleta e para evitar que a gente tenha grandes danos, né? No geral, porque um acidente a gente não quer, mas se caso acontecer, pelo menos a pessoa está ali com o mínimo que ela pode usar. E uma das formas de aprendizado é ouvir podcast, viu, Fernando? Dá para aprender bastante. Ontem eu estava assistindo uma live do meu amigo Rafael Miranda, da UTMB, e aí uma pessoa fez a seguinte pergunta. Eu queria saber se eu posso deixar o anorak dentro do drop bag, né? E eu vou correr o 108. Aí eu pensei, caramba, você vai correr 108 quilômetros e não sabe que o anorak tem que estar na sua mochila durante os treinos. Então, a que ponto existe o desconhecimento, né? Porque as pessoas... Eu imagino que alguém para correr 3 dígitos, ela já passou por várias distâncias. Esse seria o mundo perfeito, ideal.
E ela já tem essa experiência de kit de primeiros socorros, de anorak, de tudo que é necessário para uma montanha, para dar uma sobrevida, porque a montanha pode mudar o ambiente muito rápido. E aí a pessoa fez essa pergunta. É assustador às vezes, viu, Fernando? Mas a gente tem que conscientizar. A gente justamente estamos aqui batendo esse papo, não somente para falar do Sky, mas para conscientizar das pessoas qual que é a responsabilidade delas também. É importante dizer, né? Sim, na verdade, a gente não pode, como pode dizer, passar a sua responsabilidade para as outras pessoas, pensando que a prova ela tem a obrigação de cuidar de você, do seu bem-estar, da sua segurança. É lógico, ela tem, os pontos que é da prova, porém o atleta ele tem que ter a sua responsabilidade, que a segurança dele é ele mesmo que faz. Porque às vezes a gente vê atletas se inscrevendo em provas e às vezes chega no meio da prova e fala assim, nossa, mas essa prova aqui passa por um ambiente de crista que, nossa, parece que é um penhasco, que perigoso, não deveria ter corda. Querendo ou não, a nossa modalidade, ela vai passar em ambientes extremos, que para um corredor comum, talvez, iniciante, cause medo, ou para alguém que não participe da modalidade, fala assim, caramba, é impossível passar por aí, não deveria ter uma corda, alguém segurando, mas que é inerente do nosso esporte. Então, assim, ver alguém que vai fazer 3 dígitos, perguntar algo que, né, vamos dizer assim, parece bobo, nunca é, né? Nenhuma pergunta é boba, mas aonde que erramos? Para a pessoa chegar aos mais de 100 quilômetros e pensar que ela pode correr sem o anorak. Eu entendo que ali em Paraty é um ambiente mais quente e tudo mais, talvez, mas a montanha, ela é... Correr durante a madrugada, né? Exato. Então, assim, vai pegar diversos momentos. É uma prova de 100 quilômetros, ela não vai fazer em poucas horas. Mesmo um atleta de ponta, ela vai se expor a diversos momentos durante a prova. Então, assim, uma coisa bem falada aqui, assim, o podcast ajuda muito, eu acho que é importante. Quanto mais informações pudermos divulgar, tanto, né, Sky, trail, montanha, escalada, para trazer mais informações para os atletas saberem quais são, né, as preocupações que eles têm que ter também. Não adianta você só passar a sua responsabilidade para terceiros. Você precisa assumir também que, poxa, eu vou para uma montanha. A prova tem lá um regulamento. O regulamento está dizendo que você tem que carregar anorak, tem que carregar capacete. E aí eu também já recebi muitas perguntas. Ah, mas tem que carregar mesmo? Fala, olha, se você quiser largar, tem. Ou às vezes o atleta, e se eu deixar... infelizmente, você se põe em risco. Acho que esse é o primeiro ponto, que a pessoa tem que pensar que ela não está tendo vantagem nenhuma, ela pode se pôr em risco. E segundo, que se chegar no final e é uma prova que tiver arbitragem, infelizmente, se for item obrigatório e no regulamento tiver desclassificação, uma penalização por tempo, ela vai acontecer. E o atleta normalmente vai ficar chateado, um pouco bravo de vez em quando, mas a gente tenta lidar da melhor maneira e tenta conscientizar que o atleta ele precisa carregar aquilo que não é um peso em vão. É uma questão de cuidado próprio. Exatamente. Fernando, o papo tá bom, mas você já percebeu que aqui a hora passa rápido, né? Aqui a gente começa a conversar e olha que não tem nem café, só tem água. Um dia terá cafezinho aqui na mesa, chazinho, nós vamos chegar nesse dia ainda, mas como o trail, como o Sky, a gente também está começando, Fernando. A gente está ali buscando recursos para manter cada vez melhor. Esse é o objetivo. Vamos falar sobre o futuro, 2025, qual a projeção do Sky aqui no Brasil? Então, 2025, né, como você já disse, o calendário já está pronto. Então, os atletas que querem participar das seletivas para o 2026, né, participar do nosso circuito 2025, já está disponível na nossa página do Skyrun Brasil, lá no Instagram. Então, lá tem todas as provas que acontecerão durante o calendário. O calendário, ano que vem, ele vai ser um pouco mais enxuto do que esse ano. Esse ano foram 20 etapas, ano que vem serão apenas 11. Nosso campeonato brasileiro ele vai acontecer lá na Bahia, em Catolés, na base trail. A gente, esse final agora, em outubro, a gente tem a grande final para fechar 2024 lá na Insanity Forno Grande. E, assim, a perspectiva para 2025 são as melhores, né? O calendário já está fechado, a gente já tem que vai ser a seletiva lá no Campeonato Brasileiro. Temos já 2 campeonatos juvenis estaduais em Mogi, o Paulista, e o outro em Minas. Então, assim,
O Sky ele tem caminhado numa crescente. Então, assim, para o ano que vem, teremos provas com premiação. Então, assim, isso é importante, né? O atleta já tem uma ideia. Algumas provas já começou a movimentar também suas páginas, né? Então, vê lá quais são as provas do circuito. Você já consegue ver a prova que está mais próxima de você, a prova que vai dar uma premiação. Então, assim, já consegue ver, essa prova aqui fica bom para mim, para o meu calendário. Essa aqui já fica mais apertado. Então, assim, a gente tenta antecipar o máximo possível para o atleta ter essa preparação. E acredito que para 2025, boas histórias teremos. Uma evolução do Skyrunning. A gente tem a questão do Campeonato Mundial Master, que eu acho que já temos uma seleção forte acima dos 40 e que consegue brigar, né, de igual para igual assim lá fora. Então isso é uma grande evolução, acho que dentro do esporte, justamente porque a gente tem que dar voz, parabenizar, vangloriar esses atletas master que a gente tem, que são pessoas humildes, na sua grande maioria, são pessoas bacanas pra caramba, que a gente sabe que labuta, que não é fácil. Então, eles ser premiados por isso, de ter um campeonato em específico, acho que é sensacional. E também a gente tem um trabalho que, para a base, que é a juvenil, crescimento, né? A gente tem tido uma procura no juvenil também maior, a gente sabe das dificuldades, até para o juvenil também, talvez até maior do que para os adultos, né? Então, a gente tem uma base juvenil já que vem trabalhando com a gente desde 2022, tem mudado alguns atletas ali, alguns atletas têm saído já, né? Completou os 23 anos para 24, já saíram da área do juvenil e já estão no adulto. Então, a gente já tem uma projeção de alguns atletas de um nível alto já para o futuro. Então, a gente precisa manter essa estabilidade do que a gente está em crescimento para evoluir cada vez mais o esporte. Muito bom. Olha, eu aprendi aqui um bocado de coisa que eu ainda não tinha conhecimento. Estou com vontade já de pegar o carro e ir para a Bahia, na primeira etapa ali, né? Conhecer um lugar novo. Meus pais são da Bahia, né? Então, voltar na Bahia depois de 36 anos, eu acho que vai ser legal. E quem sabe gravar um podcast na montanha lá também, né? Conversar com o pessoal baiano que, olha, cá para nós, corre demais, hein? O povo corre. Temos atletas lá fortíssimos e a gente até foi bem legal no começo do ano, que acho que foi em fevereiro, março, a prova lá na base. Eles têm uma organização que trabalha com jovens e adolescentes lá. Eles participaram das provas da base lá e, assim, fortíssimos. E uns piquititinhos, assim, de 7, 8, 9 anos. Até um dos meninos que é dessa organização, eles sempre aparecem no Instagram, que é o Ícaro. Então, eles têm um trabalho bem forte. As criançadas começaram correndo descalço, sabe? Então, você fala assim, a base mesmo. E lá é fantástico. A Chapada Diamantina, lindo. Com certeza o podcast será muito bem-vindo, porque os baianos, assim como os mineiros, recebem muito, muito, muito bem. E, assim, os atletas de lá são fortes, muito fortes. É isso. Fernando, muito obrigado pela sua presença aqui. Volte sempre que quiser, né? A casa é sua, aqui a gente bate papo, você treinador, né? Quem quiser treinar com você, deixa aí o Instagram da sua assessoria, deixa o seu telefone e muito obrigado. Eu agradeço demais o convite, é sempre bom falar do esporte e da montanha, né? Que é algo que a gente gosta, a gente está sempre envolvido. As minhas mídias sociais, o meu perfil pessoal é Fernando Felipe _personal e da assessoria FF Personal e Consultoria. É fácil de encontrar, né? Se não me encontrar por lá, só colocar Fernando Felipe na Skyrunning Brasil e vai me encontrar. Eu agradeço bastante o bate-papo aqui, foi muito bacana estar esse momento aqui contigo. Eu que agradeço. Trabalhos técnicos de André, Estúdio Voz, valeu! Valeu. CBR Events, com as inscrições já abertas para a grande IGT 23K, em março de 2025. www.cbrevents.com.br CBR Events.
com as inscrições já abertas para a grande IGT 23K. Alto Estilo. De montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com. Colmeia Print, soluções completas em comunicação visual. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos, ações de merchandising e projetos.